Olá, pessoas. Lívia da Jazz English aqui de novamente. E hoje vai ser uma aula para um público que é um pouco mais iniciante, tá? Porque a gente atende diversos públicos, então a aula de hoje vai ser sobre o que a gente convencionou chamar de W8 questions. São aquelas perguntas, né, questions, perguntas, que a gente faz com palavrinhas que começam com essas duas letras, certo? Elas são bem importantes, por uma razão que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa aula é basicamente sobre as formas interrogativas do present simple, tá? Que é o primeiro tempo verbal que a gente aprende. Lembrando que no inglês tem 12 verb tenses, ou 12 tempos verbais, né? E que a gente está vendo somente um deles por enquanto, que é chamado de present simple, certo? Então, lembrando só também que os verb tenses, eles têm dois elementos, né? Tem o elemento time, que seria o past, present e future, certo? E o elemento aspecto seria simple, continuous, aí tem outros, né? Tem os dois, totalizando 4, né? Por isso que 4 vezes 3 dá 12 tempos verbais. Então, todos os tempos verbais têm essa combinação, né? Alguma combinação dessa, ou é past simple, ou é present simple, ou future simple, e assim por diante, né? Então, aqui a gente está no present simple, tá? Então, o tempo tem características do presente, a gente usa para falar de situações presentes, né, obviamente. E ele tem características do tempo simples, que na verdade, quem é meu aluno já sabe que na verdade eu falo que deveria chamar tempo complexo, né? Porque em termos de estrutura não tem nada de simples. Mas enfim, é só uma piada. Bom, então, vamos lá. Para começar, eu queria que você desse uma olhada nessas perguntas, nessas questions, estava com outra coisa na cabeça, mas nas perguntas, dá uma olhadinha e vê o que vocês conseguem entender daí, e ver qual que parece que é a diferença crucial entre, por exemplo, essas duas, né, que não tem nenhuma dessas W8 questions, e as outras que tem. Então, pensa em termos de respostas. Qual que é a diferença crucial das respostas? Dá uma olhadinha aí. Pausa o vídeo se precisar, né, senão eu vou parada aqui. Bom, talvez vocês tenham percebido, né? Talvez o vocabulário seja uma limitação também, mas talvez vocês tenham percebido que essas duas perguntas aqui, a resposta é basicamente sim ou não. Ou talvez, depende, né? Você pode talvez tentar elaborar um pouquinho, mas em essência é sim ou não, tá? Enquanto que a resposta dessas outras aqui não tem como ser sim ou não. Porque o que está escrito aqui é o seguinte: quem que está próximo para essa aula? Próximo, não, desculpa, quem que está pronto para começar essa aula? Fulano, Ciclano, Beltrano. Não é sim ou não, né? Pode ser, se tiver 20 alunos, pode ser 20 alunos a resposta, 20 nomes diferentes, né? Ou qualquer combinação disso. Fazer uma análise combinatória aí. A próxima, onde que você está agora? Eu sei lá onde é que você está agora, você pode estar em qualquer lugar do mundo agora, né? Então, de novo, não pode ser só sim ou não. E se você parar para ver todas elas, vocês vão concluir que é a mesma coisa, certo? Então, tem essa questão crucial, que são perguntas que permitem que a gente abra um universo, né, de possível de respostas, por isso que elas são tão interessantes. Se você mantém um diálogo, sei lá, se você chamou o contatinho para sair, né, tá lá no date, e aí a pessoa só faz pergunta que não tem nenhuma disso aqui, o equivalente em português, claro, né? Como é que você vai desenvolver essa conversa? Não vai, né? Ele pode ser sempre só sim ou não. Tipo, você mora aqui? Sim ou não? Aí depende de você também tentar elaborar, né? Você mora aqui? Mas não moro aqui, né? Enfim. Bom, então, essa é a diferença crucial dessas perguntas, né? E a gente vai estudar a estrutura delas, como é que você faz para usar essas perguntas e quais são elas, né? O que é who, o que é where, o que é what, how, cada uma delas, certo? Enfim. Então, vamos estudar um pouquinho de gramática e relembrar quais são as estruturas do present simple, tá? Por quê? Porque relembrar é preciso, toda aula falou isso, relembrar é preciso, e pode ter gente aí que está um pouco mais iniciante, né? Então, para dar uma ajudada também para o maior número possível de pessoas, né? Então, só relembrando as estruturas, o que eu quero dizer com estruturas? Em termos gramaticais, termos sintáticos, né? Como que funciona? Em termos de onde que está o sujeito, onde que está o verbo e onde que está o complemento, tá? Enfim, então a gente tem que, nas sentenças ou frases, né, chama comumente de frase, que são afirmativas, tanto faz o verbo que você usa. Isso é irrelevante, não tem importância nenhuma o verbo que você usa, pode ser qualquer um mesmo. Então, o verbo que você inventou agora, pode ser, ele vai estar aqui, igual, tá? Como é que funciona isso? Você tem primeiro o sujeito,
O sujeito, para quem não lembra, normalmente as pessoas falam que o sujeito é quem faz a ação, né? Seria o subject, ou o sujeito, quem faz a ação. Isso é parcialmente verdade, tá? Porque nem toda frase tem ação. Se você pensa na famosa que todo mundo conhece, né, não tem nenhuma ação acontecendo aqui. Então, por isso que eu falo que é parcialmente verdade. Ele pode ser isso em frases que têm ações, né? Por exemplo, sei lá, I like to play... Não, desculpa. I play the piano. É uma ação. Então, eu toco piano. Tocar é uma ação, né? Mas, quando não tem uma ação, não faz sentido, né? Só que mesmo assim você sabe que é o I, né? O sujeito aqui não é o you. Por quê? Porque o sujeito é também sobre quem a frase é, tá? Então, eu gosto mais dessa explicação aqui, porque ela engloba, né, todas as possibilidades de verbos, tá? Então, sobre quem a frase é, isso que é o sujeito, tá? Então, ele tem que vir primeiro. Então, ele vai vir primeiro. Em seguida, a gente vai ter o verbo, e aí, como eu falei, nas afirmativas pode ser qualquer verbo que você quiser, e em seguida um complemento, tá? Que pode ser também qualquer coisa. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um advérbio, só qualquer coisa que vier depois, tá? Como é que funciona isso na prática, né? Você fala assim, I am Livia. Você fala, I am Livia, eu sou o sujeito, certo? É sobre mim. Depois a gente tem o verbo to be, né? E depois a gente tem o complemento, que seria o meu nome de fato, que é o substantivo próprio, né? Livia. Tá? Mesma coisa aqui. Então, he's a new student. Ele é verbo. Aí, a new student, um estudante novo, é o complemento. O que pode ser um pouco difícil de entender é que às vezes o sujeito pode ser mais de uma palavra, né? O verbo pode ser um phrasal verb. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, assim, ó, my brother and I wake up early on Saturdays. A gente tem uma frase um pouquinho mais complexa como essa. O que acontece aqui? A gente tem o sujeito, que é mais de uma palavra, que é o meu irmão e eu. Depois a gente tem um phrasal verb, escreve assim, ó, phrasal verb. Nada mais é do que um verbo, mais uma segunda partícula, que nesse caso, esse aqui seria o verbo, né? E esse aqui seria a partícula. Então, isso aqui tudo funciona como uma unidade de sentido, tá? Isso que é um phrasal verb. A unidade de sentido não está só no verbo, está no verbo mais a partícula. Então, isso forma uma unidade de sentido. Então, em inglês tem bastante disso, né? E aí vai dificultando um pouco, porque quando é uma coisa super simples, assim, né? Sei lá, they are fine. Então, eles estão bem, né? Então, they are fine. Então, se a ordem tem que ser essa, só pode ser isso aqui, né? O they é o subject, o are é o verbo, e o fine é o complemento. Só pode ser isso, não tem como ser outra coisa, né? Mas quando a frase é um pouco maior, você tem que realmente observar as palavras e separar para entender o que é o quê, né? Para você poder fazer um negativo, se você quiser, fazer um interrogativo, se você quiser, assim por diante. Então, my brother and I wake up early on Saturdays. Então, eu e meu irmão, vou prosseguir a ordem aqui, né? O meu irmão e eu acordamos, então o verbo acordar é wake up, cedo aos sábados. Então, acordar é o verbo, né? E cedo aos sábados seria o complemento. Ok? Então, quando a gente vê assim, em exemplos super simples, né? Parece, que baba, nossa, beleza, já vi isso, já entendi e tal. A gente sai com aquela falsa impressão de que é muito fácil, né? E tem situações que é realmente, tem frases que são. Não é porque está no exemplo aqui que ninguém fala assim, que é uma frase idiota, mas a gente fala frase simples o tempo todo também, né? Mas vocês têm que estar cientes de que pode acontecer de pegar uma frase muito mais complexa do que essa, e aí você buga e não está entendendo por quê, né? Bom, então esses aqui são exemplos com verbo to be, certo? E aqui eu coloquei exemplos com outros verbos, porque como eu falei anteriormente, para o afirmativo, tanto faz qual que é o verbo, porque a estrutura vai ser exatamente igual. Então, e qual que é essa estrutura? De novo, é o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. E acabou. Então, eu gosto de basquete. Sobre quem que é essa frase? Sobre mim. Não é sobre basquete, porque eu gosto de basquete, né?
Então, eu, o sujeito, verbo gostar, aqui, e depois o complemento, do que eu gosto. Eu gosto de basquete. Tá? É uma coisa aqui, she needs a new job. Então, ela precisa de um trabalho novo. Então, aqui já está um pouquinho mais complexo, né? Então, porque aqui a gente tem a palavra ela, sujeito, que é a frase é sobre ela. O verbo to need, que é precisar. Do que ela precisa? A new job. Então, do que ela precisa é o complemento, certo? E aqui, we meet at the bar. Então, nós nos encontramos no bar. Então, de novo, sujeito, verbo e complemento. Ah, mas como é que eu sei que o verbo é só uma palavra? Por exemplo, como é que eu sei que isso daqui não é um phrasal verb? Por enquanto você não sabe. Por enquanto você não sabe. Por enquanto você vai lá, joga no dicionário meet, sozinho, né? Essa palavra aqui sozinha. Você vai ver que o verbo é encontrar. E aí, a partir dessa informação, você consegue deduzir que at the bar seria no bar, né? Isso não faz tanta diferença, na verdade, porque se você sacou o que é o sujeito, não faz tanta diferença. Acredita em mim, não faz tanta diferença, tá? Nesse momento. É claro que vai fazer diferença na hora que você começar a aprender os phrasal verbs, né? Você aprender frasezinhas, chunks, então... mas, né, uma coisa de cada vez, tá? Beleza, então, só para recapitular, no afirmativo não tem diferença nenhuma em termos de qual verbo que determina a estrutura, né? Então, a estrutura do present simple no afirmativo é a única que realmente é simple, tá? Em outras palavras, seria isso. Bom, é claro que tem a conjugação, tá, gente? Já estava esquecendo disso. Claro que tem a conjugação. Por que I am, e he is, e they are? Porque essa é a conjugação do verbo to be, certo? Então, só para dar uma recapitulada aqui nisso também, se a gente colocar todas as pessoas aqui, né? O he, she, it, we, you de novo, they, né? Então, aqui a gente tem a primeira pessoa, o A bonitinho, primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, do que? Do singular, e aqui a gente tem o plural, certo? E a mesma coisa, primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, ok? Se você está boiando, o que é esse negócio de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, você não lembra disso na aula de português? Porque é idêntico à aula de português, tá? Se você lembra, é igualzinho. Você nem precisa se preocupar com isso. Mas para quem não lembra, é muito simples, na verdade. Por que aqui é singular? Porque aqui sou eu, você, e ele ou ela, e ele e ela para objetos, animais e conceitos, né? Então é singular, é sempre só uma pessoa ou uma coisa, né? E aqui é sempre plural, porque aqui somos nós, vocês, sim, é igualzinho, né? Você e vocês. É o contexto que vai dizer para a gente se é singular ou plural. E o they, que são eles, né? Então olha que interessante, a gente tem aqui que na terceira pessoa do singular, tem três palavras em inglês, né? Tem o he, tem o she, tem o it. Em português nós só temos duas, né? E no plural só tem uma. Então, o they é o plural desses três. Tá? Assim como we é o plural do I. Por quê? Porque eles são primeira pessoa. Porque esses aqui são terceira pessoa, né? Por isso tem essa correspondência de singular e plural. Então, o que significa essa primeira pessoa? É quem fala. Então, se eu estou falando, ai, fulano, você é muito chata porque eu não gosto de você, Ana. Quem que não gosta? Eu. Sou eu que estou falando, né? Aí a fulana fala assim, ai, mas você que é chata, você é insuportável. Agora ela que está falando. Então, ela que está falando. Ela é a primeira pessoa, né? Então, a gente sempre é a primeira pessoa para nós mesmos. Exceto quando tem alguém falando com a gente, né? Porque aí é com quem se fala a segunda pessoa. Então, no diálogo entre, sei lá, o Joaquim e a Maria Helena, né? Se a Maria Helena está falando, ela é a primeira pessoa. Então, ela fala, ai, Joaquim, você é muito estúpido. Aí o Joaquim está ouvindo, ela está falando com ele. Ele é a segunda pessoa. Por isso que ela fala, você é muito estúpido, né? Aí ele retruca assim, ai, você que é muito tosca, sei lá. Estão lá brigando, né? Agora é ele que está falando. E está falando com ela. Então, ele passou a ser a primeira pessoa e ela a segunda pessoa, certo? Então, a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala. Mas então, o que é a terceira pessoa? A terceira pessoa é o Zezinho, que está ali ouvindo na moita, rindo daquela discussão toda retardada. Ele está só ouvindo. Aí, de repente, eles percebem o barulhinho na moita ali e falam, eu acho que o Zezinho está ouvindo a gente, acho que ele está ali tentando pregar uma peça na gente. Nesse momento, eles estão falando do Zezinho, né? Então, a terceira pessoa é de quem se fala.
Então, no contexto de fofoca, fica muito claro você entender isso, né? Então, estamos na fofoca, eu estou fazendo a fofoca. Fofoca sobre a minha vizinha. Ai, fulana, você sabia que a vizinha fez aquilo lá, aquilo lá, aquilo outro? Então, sou eu que estou falando, eu faço a fofoca, né? E a pessoa com quem eu estou falando, né, que está recebendo a fofoca, é a segunda pessoa. E quem que é a terceira pessoa? É a vizinha. Eu estou falando dela, né? É ela, certo? E, basicamente, aqui é a mesma coisa, porque são só equivalentes no plural, certo? Então, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Isso aqui não é uma coisa que a gente fica decorando de jeito nenhum, tá? Isso aqui é uma coisa que sai naturalmente. Na hora que você entende o que é o que e tal, e para pensar, sai naturalmente, porque a gente já tem isso na nossa cabeça há muitos séculos. Sei lá, desde que a gente é alfabetizado, a gente já começa a entender, né, essa relação, essa dinâmica. É só uma questão de sistematizar isso aqui, porque na hora de você começar a conjugar e tentar formar frases mais complexas, isso aqui vai fazer toda a diferença, você entender isso de uma maneira clara, tipo, estruturada na sua cabeça, né, para você conseguir conjugar direito, tá? É para isso que serve. Não é que a gente fica pensando nisso na hora de falar, não é isso, tá? Você precisa de um certo treino básico para começar a fazer frases um pouco mais complexas que tenham a ver com isso daqui. Ninguém consegue ir para frente, língua nenhuma, se você não tiver isso aqui na cabeça, tá? Que isso fique bem claro. Bueno, só para deixar mais claro ainda, eu acho que não foi muito clara, não é que você precisa decorar isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui parece de uma forma intuitiva, conforme você vai pensando nisso, tá? Bom, se não ficou claro, depois você me fala nos comentários ali. Enfim, então esse seria o afirmativo do present simple, certo? E o negativo? Bom, aí que começa a complicação, aí é que os tempos simples começam a ficar complexos, certo? O que acontece aqui? A gente tem que pensar de duas maneiras diferentes. Você tem que compartimentalizar as informações da sua cabeça. Por quê? Porque tem uma regra para o verbo to be, sim, ele mesmo, o verbo to be, tem uma regra que é só para ele, e tem uma regra que é para todo o resto, para toda a zona. Então, todo o resto tem uma regra própria, e o verbo to be, ele quer ser muito especial, ele, né, se acha muito especial, então ele é... Tinha um meme sobre isso, eu esqueci como é que é agora. Não é da fada sensata, mas enfim, deixa para lá. Ele é especial, né? Então ele precisa de uma regra especial para ele, tá? Então o que acontece? Com o verbo to be, o que a gente faz? É muito simples. Você pega essa mesma estrutura que a gente acabou de ver antes, sujeito, verbo, complemento, e você taca um not na frente do verbo. E acabou. É só isso. Exemplos. I am not Livia. Eu menti para vocês. I'm not Livia. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma frase que eu falei antes com um not depois do verbo. E acabou. É só isso. Então, he's a new student. He's not a new student. They are fine. They are not fine. Lembrando que a gente pode muito bem, e a gente faz isso o tempo todo, né? Contrair o verbo to be com o sujeito, ou às vezes com o not também, tá? Então, posso colocar assim, ó, he's not a new student e they're not fine. Então, esse é um tipo de contração que existe. Deixa eu deixar aqui para ficar mais bonitinho. E o segundo tipo de contração que existe é com o not, né? Exceto com a pessoa I, tá? Então, pode ser assim, ó, he isn't a new student e they aren't fine. Esses dois tipos de contração existem e são super usados. Então, ninguém fala, no inglês falado, né? Ninguém fala he is not a new student, ninguém fala assim. Ou a pessoa fala he's not a new student, he's not, he's not, he's not. Vira quase, sei lá, he's not. É isso, né? He's not. Vira uma palavra só, isso aqui, né? Ou então he isn't a new student, tá? E aqui é a mesma coisa, they're not fine, então não é they are not fine, they're not fine. Ou então they aren't fine, certo? Bom, então as contrações são importantes para o inglês falado, certo? Para o inglês escrito, não se contrai. Só para o inglês falado. Então você pega nosso velho conhecido, taca um nó na frente do verbo e acabou.
Um último detalhe importante sobre isso é que tem que ser um not, não é um no. No é uma coisa, not é outra. Os dois são negações, mas são usados de forma diferente, tá? Tem que ser um not aqui. Bom, então, essa é a forma do verbo to be, facílima, baba, né? E o que acontece? Agora é a hora que começa a brotar o tal do do, que ele brota dos lugares, né? Ele sai brotando, você não consegue entender de onde surgiu aquilo e tal. É agora que começa essa palhaçada. Então, o que acontece com a regra do negativo para todos os demais verbos, exceto o verbo to be? O que acontece? Você tem o sujeito, tão bonitinho, até agora tudo bem, né? Porque estava lá desde o começo aqui, ó, sujeito no começo, beleza. Igualzinho em português, não tem problemas, né? Aí brotou o do ou o does, se for he, she, it, né? Lembra da conjugação lá. Eu mostrei a conjugação do verbo to be, esqueci de mostrar a conjugação do resto. Ei, Laia. He, she, opa, it, depois o we, depois o you, depois o they de novo, certo? Temos os pronomes pessoais ali. Então, só para relembrar, todo mundo need, menos o he, she, it, porque o he, she, it needs. Tá? Todo mundo want, menos o he, she, it, porque o he, she, it wants. E assim por diante. Então, o que acontece com o he, she, it? Ele é o único, e aí a gente tem que agradecer ao Senhor, porque no português é o inferno. Você já pararam para imaginar o que é um gringo aprendendo português? As conjugações verbais todas? Meu Deus, dá um tiro na cabeça, né? Por favor, não façam isso. Mas, assim, no inglês, o he, é o único que muda para os demais verbos. É o único. Acabou, não tem mais nada que muda. E é por isso que a gente esquece dele. Então tem essa parte muito boa, né, que é a única que muda. Por outro lado, é tão simples que eu acho que o nosso cérebro está tão acostumado a conjugar, conjugações mil, né? Meu Deus, tem que conjugar tudo, e nem em português a gente sabe conjugar alguns verbos, né? Que a hora que chega no inglês você percebe, mas é só isso. A hora que cai essa ficha, a gente esquece totalmente e acaba não conjugando nada. Nem o he. Não façam isso, tá? Bom, então você taca o S na frente do verbo quando for o he, né? Tem algumas exceções? Tem. Por exemplo, sei lá, quando termina em X, SH, CH, Z, enfim, tem as regras lá. Não recomendo ficar decorando regra para isso, né? Com o tempo você vai aprendendo. Então, tem alguns casos de verbos que a gente precisa colocar o ES ao invés do S, né? Aí tem outros casos também, por exemplo, o verbo to study. Às vezes, quando é o Y, também você tem que dar uma mudadinha, né? Mas isso é pegando com o tempo, tá? Não é um negócio que vale a pena ficar se matando para decorar a regra, não. Então, aqui, quando termina com X, você coloca o ES, alguns verbos que terminam com Y, não são nem todos, né? Você taca o Y fora, coloca o IES e assim por diante, tá? Mas o que é importante realmente lembrar é que é só o he, que é diferente. E tentar, o máximo possível, né, lembrar disso e tentar aplicar isso na hora de você escrever, na hora de você falar. Tá? Enfim, e o que acontece aqui? Lembra que o verbo to fix... Eita, apertei o botão errado. Lembra que o verbo to fix ele ganhou ES? Ele não é o único, né? Os verbos que terminam em O também. Então, I go, you go, they go, we go, e he, she, it goes. I do, you do, they do, we do, e he, she, it does. Certo? Então, essa é a conjugação do he, she, it para esses dois verbos aqui. Assim como washes, assim como catches, e vários outros. Does. Por que eu estou falando disso? Porque aqui brotou o do, né, depois do sujeito. Brotou o do, mas se for he, she, it, é does. Certo? Então, aqui você já percebe que, nossa, meu Deus, tava tão bonitinho os esqueminha na minha cabeça. Por que foi acontecer isso? Porque a regra é assim, cara, não tem o que fazer, né? Então, isso aqui é uma regra bonitinha, você só taca o not na frente do verbo e pronto, beleza, né? Foi. Agora aqui é um negócio que não tem paralelo com o português. Isso aqui não existe no português, não tem paralelo. Então, isso aqui é um negócio que é água mole e pedra dura. Você tem que ficar vendo frase, fazendo suas próprias frases a partir dessa regra. Estou tentando obedecer a fórmula. Pensa se fica como uma fórmula. Você vai substituindo os termos da fórmula por palavras.
Ah, então se é assim, eu posso colocar lá um sujeito. Que sujeito? Vou inventar um sujeito aqui. My dog. My dog é um sujeito, certo? My dog é o quê? I, é you, é he, she, it, é we, é they. É it, né? It, o ele para animais. Então, my dog. Porque eu estou falando do cachorro, lembra? É de quem eu estou falando, do cachorro. Terceira pessoa do singular. Então, my dog. Beleza, então my dog é o sujeito. O que eu preciso mais? Eu preciso de do, does. Como é he, she, it, né? It também leva o does. Eu nem sei que frase que eu vou fazer ainda, tá? Eu estou só seguindo a fórmula. Isso aqui é um jeito maravilhoso de você estudar isso, tá? Então, my dog does, aí eu tenho que tacar o not. O que é o meu cachorro não quê? Sei lá, comer. Meu cachorro não come, my dog does not eat. O que meu cachorro não come? Ele não come insetos, sei lá, insects. Então, pronto. Meu cachorro não come insetos. Tá bom, é isso. O que é o mais difícil de você fazer isso? São duas coisas que tornam isso aqui difícil para iniciantes. A primeira coisa é vocabulary. A gente não tem vocabulário ainda quando a gente está aprendendo isso. Isso é um problema, né? É por isso que você tem que tentar ser curioso, você tem que procurar as coisas no dicionário, você tem que olhar em volta da sua casa, o que eu quero falar? Eu quero falar que o armário é verde, eu quero falar que o teto caiu, sei lá o que eu quero falar. Então, você tem que ter esse vocabulário, ser curioso, ir atrás desse vocabulário e tentar lembrar disso, né? Tem várias técnicas para aprender vocabulário e tal, inclusive em breve eu vou gravar um vídeo sobre isso, fique atento. Então, esse é o principal problema. E o segundo problema, na verdade são três, tá? Acabei de pensar em outro. O segundo problema é que a gente, às vezes, é um pouco difícil você se ater ao tempo verbal. Porque a gente está falando, de novo, somente de um tempo verbal, que é o present simple. Ele é correspondente ao presente do indicativo em português. Ah, eu não sei o que é presente do indicativo, sabe? Sim. Eu gosto de mamão. Eu vou para a escola todo dia. Sei lá, a fulana prefere a cor marrom. Isso tudo é present simple, que é o presente indicativo, desculpa, estou falando em português. Né? Porque a gente tende a tentar falar coisas no futuro, no passado, a gente quer complicar tudo, porque a gente quer falar coisas legais, se expressar, a gente fica nessa ânsia de querer se expressar, né? Então, isso aqui é o mais difícil de tudo. Então, no começo, pense em português, não tem problema nenhum você pensar em português no começo, até nível mais pra frente, na verdade. Então, pense em português, repare, essa frase está no presente, né? Se estiver no presente, beleza. Aí você tenta transportar para o inglês, né? Se não tiver, não adianta, não vai sair agora, não adianta, tá? Isso é muito importante. E a terceira coisa é tentar, como é que eu vou descrever isso? Não é descobrir a roda, é tentar ser complexo, vai. Porque, de novo, a gente fica naquela ânsia, a gente quer falar as coisas, eu quero falar como é que foi o meu dia, o que vai acontecer ontem, da fofoca nova lá. Só que não adianta, cara. Você vai fazer frases um pouquinho infantis, né? Um pouquinho mais, bem simples, na verdade, do que você gostaria nesse começo. E é assim, não tem jeito. Então, na hora que você sentar a bunda na cadeira para estudar, tenta acabar com esses três problemas de uma vez. Então, por exemplo, como é que você pode acabar com isso daqui? Escolhe um tema. Então, eu quero falar de móveis. Então, eu quero saber como é que fala cadeira, mesa, sofá, televisão, sei lá. Então, você atenha isso, né? E fique nesse vocabulário aqui. Eu vou ficar nisso agora, ponto. Próximos 10 minutos, eu vou falar sobre vocabulário. Ah, mas eu vou usar só verbo to be. E daí? Faz um dia com verbo to be, faz outro dia com, sei lá, com cores. Que cor que você prefere, que cor que você gosta, desgosta. E aí você aprende novos verbos também, né? Porque, acho que já está claro para vocês, vocês têm que aprender outros verbos também, porque verbo to be é de um jeito e outros verbos é de outro jeito. Né? Então, você tem que ter essas duas práticas separadas. Tá? Enfim, então, beleza. No negativo, então, é diferente, verbo to be e outros verbos, certo? E com o verbo to be não existe do em lugar nenhum. Me diga onde tem um do aqui. Não tem, não tem. Por quê? Porque com o verbo to be é igualzinho o afirmativo, só tem que colocar o not depois do verbo. Acabou. Então, isso é um dia de prática. Você observar isso aqui e fazer frases com o verbo to be. O que é um outro dia de prática? E outro dia eu falo outro dia mesmo, não vai querer misturar isso aqui não, pelo amor de Deus, senão você vai confundir toda, né? O que é outro dia de prática? É pegar essa fórmula aqui,
e tentar fazer frases com isso, né? Pegar exercício, começar a ler textinhos simples e observar, né, como é que está acontecendo, tudo isso conta. Ouvir, né, algum áudiozinho simples também, ouvir uma música, tentar observar como que é a frase, tá? Beleza, então mudou totalmente, né? Virou essa coisa extraterrestre aqui pra gente, que realmente requer um tanto bom de prática, até que você consegue realmente se comunicar usando isso, certo? Então, esse seria o negativo. E, por fim, o interrogativo, né, finalmente, que é o tópico de hoje, na verdade, que ele é um tanto quanto estranho também, porque tudo muda de lugar, né? É uma coisa muito doida. Então, o sujeito que estava no começo, ele passa para o meio. O verbo vai para frente. Coisa bizarra. Isso não tem paralelo para o português também, né? Então, essa é uma coisa que também requer bastante treino, tá? Então, ó, você vê que mudou a ordem. É o verbo, o sujeito. Então, eles invertem, né? Então, primeiro você tinha o sujeito, o verbo e o complemento. Agora, esses dois aqui, eles trocam de lugar. Das cadeiras. A única coisa que fica no lugar é o complemento. Certo? Então, I am Lívia vira Are you Lívia? Claro que essa coisa de eu, você, né? Não faz sentido perguntar se eu sou Lívia. Espero nunca ter esse problema na vida, não se esquecer quem eu sou, né? Ele é um estudante novo? Então, você tem que trocar, porque é uma pergunta. Então, is he? E não he is a new student. He is a new student. É afirmativo. Ó. Por quê? Porque afirmativo, a ordem é essa. Sujeito, verbo, complemento. Agora, no interrogativo, verbo, sujeito, complemento. Mudou de lugar. Certo? Uma dica importante é nunca tentem comparar o interrogativo com o negativo. Isso só traz confusão. Se for para comparar alguma coisa, para relembrar e tal, compara o interrogativo com o afirmativo e o negativo com o afirmativo. Nunca o interrogativo com o negativo. Isso só gera confusão. Tá? Bom, então, de novo, a gente tem uma regra para o verbo to be, para o interrogativo, mesma coisa, tá? Que a regra é essa, e acabou. Põe o avião no saco, vai para casa. E tem a segunda regra, também, de novo, tem os dois reinos, né? Que é dos verbos. E aí o do brota de novo. Né? E o que acontece? Aqui, você repara que o verbo foi para o começo, para fazer a pergunta, certo? O que acontece aqui também? Só que qual verbo? O verbo to do. Não é o verbo principal. Ele vai para o começo, e depois o sujeito, e aí depois o verbo principal, e depois o complemento. Então, você vê que eles têm uma coisa em comum, né? É que aqui tem dois verbos, tem o verbo to do, que a gente chama de verbo auxiliar, né? E o verbo principal, que pode ser o verbo que você quiser. Então, eles têm essa semelhança, né? Tem que ter um verbo no começo, e depois o sujeito. Tá? Só que no caso dos outros verbos, como tem o verbo auxiliar, aí ele vai para frente, não é o verbo principal. Então, é por isso que ele brota aqui na frente. Tá? Então, I like basketball. Vira, do you like basketball? She needs a job. A new job, desculpa. Does she need a new job? E we meet at the bar. Do we meet at the bar? Tem que ter o do. Ai, meu Deus, mas de onde que ele brotou ali? Cara, você tem que aceitar. É assim. Tem que aceitar. Não é uma questão de entender. É assim. Ok? Eu falo isso porque tem gente que tem muita dificuldade de aceitar que as coisas são diferentes, não consegue entender onde que brota. Não tem que entender. As pessoas, durante centenas de anos, vêm falando dessa forma, milhares de anos, provavelmente. E eu nem sei se... Nunca estudei isso para saber de onde que veio isso. Tem como track, esqueci como é que fala em português. Tracejar. Tem como entender de onde que originou isso, né? Eu não sei. Então, é uma questão de aceitar, tá? É um verbo, ele auxilia naquilo, e depois você tem que mudar de lugar, assim como na pergunta com o verbo to be. Ok? Bueno. Isso que eu já falei no começo, né? Quando que a gente não usa as WH words, tá? Que são quando a gente tem perguntas que são, na verdade, aqui seria closed-ended, coloquei ao contrário aqui, ó. São perguntas que têm respostas como sim ou não, tá? Então, por exemplo, do you like Coke? Como é que seria o afirmativo disso? I like Coke. Do you like Coke? Sim ou não, né? Eu detesto Coca, na verdade. Troço ruim.
Are you mad at me? Aqui agora com o verbo to be. Como é o verbo to be, não tem dúvida em lugar nenhum. Né? Então, are you mad at me? É uma pergunta, então tem que estar no começo, certo? Enfim, então tem outros exemplos aqui. E a outra forma de fazer perguntas é com as tais WH words. Bom, aqui estava errado também, troquei as bolas, pronto. Então, são usados para fazer perguntas que são open-ended. O que é uma pergunta que é open-ended? Ela é aberta, uma pergunta que é aberta, né? Então, tem várias possibilidades de respostas, tá? Então, what's your name? Tem 500 milhões de nomes, né? As pessoas continuam inventando mais e mais nomes por aí. When is the game? Quando é que é o jogo? Amanhã, depois de amanhã, sei lá, mês que vem, não sei. Where do you live? Onde você mora? Eu sei lá onde você mora. Né? E assim por diante. Então, são todas perguntas que trazem uma necessidade de explicação um pouco maior nas respostas. Né? Então, a importância disso é imensa. Tá? Tem uma única exceção para isso, que na verdade seria quando a gente usa o which. Porque o which, a gente vai ver daqui a pouco, ela meio que... ela diminui um pouco o escopo das respostas possíveis. Tá? Então, seria a única exceção para isso. Então, vamos ver qual que é qual aqui. Eu pus essa tabelinha aqui, que explica mais ou menos a ideia de cada uma delas. Tá? Tem várias outras aqui que a gente não vai se ater tanto a isso agora, porque você vê que tem algumas que são... como é que eu posso dizer isso? São... qual é a palavra? Não é complexas. Elas misturam, né, mais de uma palavra. Então, por isso torna um pouco mais complexo. Então, não vou ver essa agora, só deixei aqui para ilustrar, né? Enfim, então o que a gente tem aqui? Question words, who. Repita comigo, who. Who is about people. So, we're talking about a person, uma pessoa, né? Example, who's that? Who's that person? Who's that? Ah, that's Nancy. Certo? Então, sobre uma pessoa. Quem que é aquela? Então, who seria o quem? Where? Where is about places. So, where is about São Carlos. Where is about Estado de São Paulo. It's about Brazil. Certo? São sobre lugares. Então, where do you live? In Boston. Então, onde? Where, onde? Why? It's about reason, the motive. So, why do you sleep early? Por que você dorme cedo? Então, why seria o porquê, né? E uma coisa muito interessante do why é que, de todos eles, ela é a única que requer, e assim, requer, você tem que responder uma pergunta why com because. E, de novo, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque não tem esta palha assada. Você está vendo onde é que eu vou chegar, né? Esta palha assada não existe em inglês. Né? A única coisa que existe é why e because. Então, why para perguntas e because para respostas e acabou. Certo? Tá vendo? Maravilhoso. Então, why, por quê? E because, por quê também. Bom, a próxima seria when. When is about time. All right? So, when do you go to work? At 7. Time. When is about time. Então, when é o nosso quando. Né? Então, quando? Na verdade, nesse caso seria que horas, né? Pode ser que horas também. Que horas você vai para o trabalho? At 7. Deixa eu dar para ser um quando de fato, né? When do they arrive? Quando que eles chegam? Verbo chegar, tá? Então, quando que eles chegam? Olha quem está aqui. Ah, porque o verbo chegar é outros verbos, né? Então, tem que ter o auxiliar aqui. Isso é uma coisa importante que eu já vou falar disso, tá? Não é porque a questão toda é o seguinte, não é porque a gente está usando este tipo de pergunta aqui, com essas palavras, que a estrutura muda. Ela não muda. Esse é o ponto crucial dessa aula, tá? Tudo que a gente vê de estrutura aqui, é claro que nesse caso só se refere ao interrogativo, porque são palavras que a gente usa para fazer perguntas, né? Mas a estrutura que a gente viu aqui, ela não muda. Então, com ou sem essas palavras, está aqui a estrutura. Não tem que praticar nada 2 vezes, 4 vezes, né? Porque afinal são 2 regras diferentes. A estrutura é essa. Então,
Are they fine? Então, eles estão bem? Mas aí você quer saber por que eles estão bem. Então, why are they fine? Eles estão bem? Estão. Agora, por que eles estão bem? O que muda de estrutura? Absolutamente nada. Você só colocou isso daqui aqui. Certo? Ou então, is he a new student? Essa outra palavra aqui, né? Então, ele é um estudante novo? Mas eu quero saber onde que ele é um estudante novo. Então, where is he a new student? Em qual lugar? Qual escola? Qual universidade? Sei lá. Onde? Mudou alguma coisa na pergunta? Não mudou absolutamente nada. Ok? Então, isso é bem importante. E é um alívio, né? Muitas coisas que você tem que se preocupar. Do you like basketball? Vou pegar esse exemplo aqui agora, ó. Do you like basketball? Tipo, eu odeio basquete, cara. Why do you like basketball? It's so boring. Então, por que você gosta? Então, de novo, não mudou absolutamente nada, tá? Então, para fazer esse tipo de pergunta, você não tem que se descabelar, meu Deus, tem uma outra coisa para aprender, não é? A única coisa é que, claro, você tem que memorizar quais palavras são quais, certo? E é isso, como você vai memorizar, vocês já sabem, usando, lendo, ouvindo, falando, escrevendo, de preferência tudo isso junto, tá? Então, só para rever as últimas aqui principais, para ver, desculpa, as últimas principais. Então, o when, que vamos ver. O how. How has to do with manner, with the way we do things. Por exemplo, how do you go? By car. Como você vai? Eu vou de carro. Ou de táxi. Se fosse Angélica, seria de táxi, né? Meu Deus. Eu acho que boa parte de vocês não vai nem entender essa piada. Um minuto de silêncio. Bom, Jesus. Now, what? What é uma das mais complicadinhas de todas, porque o what pode ser tanto o que quanto qual, na tradução, né, na ideia. E pode ser sobre objetos, sobre ideias, sobre ações, pode ser sobre várias coisas diferentes, tá? Então, what do you do? Então, o que você faz? Lembrando que o verbo to do, ele pode sim ser tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal de uma frase, tá? Então, what do you do? I am an engineer. O que você faz? Eu sou engenheiro. Ok? E o which tem a ver com escolhas, com choice, também nesse contexto de objetos, ideias e ações. Tá? Então, which one do you prefer? The red one. Então, qual você prefere? Qual você prefere? Qual? Né? Enfim. E aí a gente tem alguns outros, tá? Mas esses são os mais importantes. Então, daqui até aqui já é uma ótima sentada de estudo, tá? Para conseguir aprender todos eles, memorizar, né, observar como é que eu uso. E uma dica final que eu dou é quando vocês forem treinar, fazer perguntas, treinem, claro, né, perguntas sem e com essas palavras aqui, e sempre observem, que não vai mudar nada, tá? Exceto algumas vezes, aí agora vem a parte ruim, né, tem exceção, lógico que tem exceção, você estava achando que não tem exceção, tem exceção, né? Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente usa a pergunta who, tem a ver com pessoas, pode ter algumas diferenças, tá? Mas não vamos entrar nisso agora, esse é assunto para uma próxima aula, ok? Então, espero que tenha gostado. Deixe um comentário aí, se tiver alguma dúvida, se gostou, se você desgostou, o que pode melhorar. Sempre ajuda nós, ok? Então, até a próxima. See you. Bye, bye.